A noite estava pesada, carregada de nuvens baixas, quando Lara caminhou pelas ruas estreitas da Vila Horizonte. O vento frio batia no rosto dela, trazendo memórias que preferia esquecer. A rua onde crescera era um mosaico de histórias difíceis, mas também de pequenas vitórias. Tinha aprendido cedo que sobreviver não era o mesmo que viver. Enquanto caminhava, segurava uma carta velha e amarelada, o único vínculo com o passado que tanto evitara. Na carta, escrita com caligrafia apressada, havia apenas uma frase: Eu volto para te buscar. V. Ela tinha apenas 7 anos quando a recebeu. E esperou. Esperou até entender que ninguém viria. O homem que prometera voltar nunca apareceu. Sua vida virou um campo de batalha desde então. Mas agora, muitos anos depois, o destino parecia brincar com ela novamente. Havia um nome que ela escutava por toda a cidade. Um nome que ressurgira como um fantasma, Vitório Andrade dono de uma das maiores redes de restaurantes do estado, um homem sempre presente na mídia, sempre sorrindo para as câmeras. E esse mesmo sobrenome era o mesmo que estava na carta. Lara nunca soube se era coincidência. Mas algo queimava dentro dela, algo que dizia que estava na hora de descobrir. Vitório não era apenas um empresário. Ele era um símbolo. O tipo de homem que parecia inabalável, que falava com firmeza e encantava até os mais céticos. Mas por trás daquela postura confiante, havia um segredo que carregava há décadas, um segredo que começava, exatamente, com uma menina de 7 anos que ele abandonara numa noite de desespero. Quando Lara entrou no restaurante principal de Vitório, vestindo uma roupa simples, com olhar decidido, ele a notou imediatamente. Era difícil não perceber aquela presença silenciosa, quase desafiadora. Boa noite. Ela disse, firme. Boa noite, ele respondeu, tentando entender de onde conhecia aquele rosto. Posso ajudar? Ela sustentou o olhar dele, frio, direto, como uma flecha. Eu preciso falar com você, sobre o passado. Durante alguns segundos, o mundo pareceu parar para Vitório. Aquela frase o atingiu com a força de um soco. E por um fragmento de segundo, ele sentiu o chão tremer sob seus pés. Eu acho que você está enganada, ele rebateu, tentando manter o controle da situação. Mas Lara não recuou. Tirou a carta do bolso e colocou sobre a mesa. Vitório empalideceu. O passado que ele tentará enterrar estava ali. Na sua frente. Em forma de mulher. Lara acompanhou a expressão dele se desfazer, desfilar pelas fases da culpa, surpresa e medo. Sabia, naquele instante, que ele reconhecia a letra na carta. Você, Vitório tentou falar, mas as palavras ficaram presas. Eu sou a criança que você deixou, ela completou, sem hesitação. O silêncio tomou o lugar como se o mundo tivesse parado de respirar. Vitório passou a mão no rosto, nervoso. Não estava pronto para aquilo. Nunca estaria. Eu não pude voltar, ele disse finalmente. Não podia levar você comigo. Não naquela época. Lara cruzou os braços. Então me deixou no lixão. Sozinha. E desapareceu. Vitório sentiu cada palavra como uma pedrada. Mas havia uma verdade que Lara desconhecia, uma verdade que ele guardava como cicatriz. Eu não te deixei por querer, ele murmurou. Eu estava fugindo. Alguém perigoso estava atrás de mim. Ela riu, amarga. Uma criança de 7 anos não entende fugas nem perigos. Só entende abandono. Vitório engoliu seco. Ela estava certa. Os dias seguintes foram um turbilhão. Lara queria respostas. Vitório queria esconder verdades que podiam destruí-lo. Mas havia algo entre os dois, não um laço afetivo, não ainda, mas uma ligação inevitável, intensa, quase explosiva. Um acerto de contas que precisava acontecer. Vitório começou a acompanhar Lara discretamente. Observava enquanto ela dava aulas de reforço para crianças da comunidade, enquanto ajudava vizinhos, enquanto sorria apesar de tudo. Ele reconhecia nela algo que perderá em si. Humanidade.
Lara também via algo nele, algo que a perturbava. Um homem dividido. Não totalmente bom. Nem totalmente mau. Mas carregando um peso profundo. E quanto mais se aproximavam, mais crescia entre eles um conflito emocional que lembrava uma tempestade prestes a desabar. Certo dia, incapaz de carregar o segredo sozinho, Vitório pediu que Lara fosse até um chalé afastado da cidade, um lugar onde o passado dele ainda ecoava. Lá, revelou a verdade. Ele havia se envolvido com uma organização criminosa quando jovem. Tentou sair ao descobrir que seria pai, mas escapar não foi fácil. A noite em que abandonou Lara foi também a noite em que quase morreu. Eu voltei, Lara, ele disse, com lágrimas retidas. Mas a casa já estava vazia. Disseram que você havia sido levada por uma assistente social. Procurei por anos, até acreditar que você estivesse bem e que eu só traria perigo. Lara não sabia se acreditava ou se sentia revolta dobrada. E agora? Ela perguntou. O que você quer de mim? Vitório respirou fundo. Eu quero reparar o que quebrei. Quero te ter na minha vida, do jeito que você quiser. Nem que seja para ouvir seu ódio todos os dias. Ela engoliu seco, porque ver aquele homem poderoso tão vulnerável mexia com ela. Enquanto tentava entender seus próprios sentimentos, Lara foi surpreendida por um acontecimento inesperado. Alguém estava perseguindo-a nas sombras. Mensagens anônimas começaram a chegar, ameaçando-a caso continuasse próxima de Vitório. Ele sabia exatamente quem estava por trás daquilo, membros remanescentes da antiga organização que jamais o perdoaram por ter escapado. Lara se viu envolvida numa trama que jamais imaginou, e, pela primeira vez, percebeu que o passado dele também podia destruir o futuro dela. Mas ela era forte. Tinha sobrevivido ao abandono, às ruas, a um mundo. Não iria recuar. Se eles querem guerra, vão ter, ela disse, encarando Vitório. E ali, algo mudou entre os dois. Um pacto silencioso. Uma aliança inesperada. Ao mesmo tempo em que lutavam contra a ameaça crescente, algo mais começou a acontecer, um laço emocional se formava. Um laço profundo, complexo, quase perigoso. Não era apenas perdão. Não era apenas raiva. Era uma mistura de sentimentos que se chocavam como ondas fortes. Em uma noite tensa, após escaparem de uma emboscada, Lara e Vitório se encararam como se o mundo tivesse parado. Eu passei anos te odiando, ela sussurrou. Eu passei anos me odiando, ele respondeu. E por alguns segundos, a distância entre eles simplesmente desapareceu. Mas Lara desviou o olhar. Não confunda culpa com amor, ela disse, afastando-se. Eu não posso me perder assim. Vitório respeitou, mesmo com o coração lutando. O conflito com a organização criminosa atingiu seu auge. Lara foi usada como isca, e Vitório precisou enfrentar seus demônios de frente. Em uma noite chuvosa, no galpão onde tudo começou décadas atrás, Vitório se colocou diante dos inimigos, decidido a acabar com aquilo de uma vez. Deixem a Lara, ele exigiu. Ela não tem nada a ver com isso. Tem tudo, o líder respondeu. Você a abandonou. Agora, ela paga junto com você. Lara, amarrada, observou a expressão de Vitório. O medo. A determinação. O amor velado. Não! Ela gritou. Eu vim até aqui porque escolhi estar aqui. Ninguém mais decide por mim. No instante seguinte, a polícia, que Lara havia acionado discretamente antes de ser capturada, invadiu o local. O confronto final aconteceu. A organização foi desmantelada. E pela primeira vez, os dois saíram vitoriosos, juntos. Sem mais ameaças, Lara e Vitório voltaram para a cidade. A relação entre eles ainda era um terreno incerto, cheio de emoções conflitantes. Vitório, tentando reconstruir pontes, entregou a ela uma pasta com documentos. É a sua parte do que deveria ter sido seu desde sempre, ele disse. Minha herança. Minha reparação. Lara fechou a pasta e devolveu. Eu não quero o seu dinheiro, Vitório.
Quero a verdade. E talvez, um novo capítulo. Ele sorriu, pela primeira vez com leveza real. Eu posso aprender a ser parte da sua vida, ele disse. Mas só se você permitir. Lara respirou fundo. Então vamos começar devagar. Sem fugir. Sem culpas. Sem sombras. E os dois caminharam pela rua, lado a lado, como dois sobreviventes que finalmente encontravam luz depois de uma vida inteira de tempestades. Meses se passaram. Lara e Vitório aprenderam a se reconstruir. Não eram perfeitos, não eram uma família tradicional, mas eram o que escolheram ser, uma dupla que se reconheceu no passado e escolheu o futuro. E em uma tarde luminosa, enquanto caminhavam pela comunidade onde Lara cresceu, Vitória olhou para ela e disse: Eu não sei se um dia vou merecer ter você por perto. Lara sorriu. Não é sobre merecer, Vitório. É sobre não repetir os erros. E então, com o vento leve soprando, ambos seguiram em frente, juntos, finalmente.